Graças a Deus. A palavra que Deus me deu é a misericórdia, né? Bondade do Senhor. Está baseada no estudo do pastor David Wilkerson. O texto que o apóstolo nos deu na consagração foi Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aí ele deu, né? Cada uma dessas duas palavras, misericórdias, vem de uma palavra diferente. A primeira é hesed, que é misericórdia, mas significa mostrar bondade. E a segunda é raham, que é misericórdia, que significa amor, compaixão e afeição. E hoje eu quero falar sobre a bondade do Senhor. E sem saber, o louvor cantou, né? Senhor, Tu és bom. E tantas coisas falando aí da bondade de Deus. Graças ao nosso Deus. Muitos homens de Deus na Bíblia receberam palavras sobre a bondade de Deus e declararam isso, né? Moisés, Jonas, Davi, os profetas, o apóstolo Paulo. E às vezes a gente fala assim, mas Moisés falou da bondade? Moisés deu a lei, Moisés falou para o povo, olha, se vocês não andarem em retidão, vocês vão ser castigados, vão ser julgados. Mas, no entanto, Moisés teve uma grande revelação sobre a bondade de Deus. Êxodo 33 diz assim, então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E o Senhor também se revelou a Moisés na nuvem. Lá em Êxodo 34 diz assim, então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até terceira e quarta geração. Então, Moisés recebeu essa revelação da bondade do Senhor, né? O Senhor passou com toda a sua bondade diante de Moisés. E Moisés, ele alertou o povo sobre o julgamento, sobre, né, que Deus, ele vai punir o pecado, ele vai fazer justiça, sim, mas ele sempre lembrava o povo desse aspecto do caráter de Deus. Tanto que lá em Deuteronômio 4:30, ele fala assim, quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então nos últimos dias vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, e não te abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Ou seja, Israel, vez após vez, se esquecia do Senhor, e virava as costas para o Senhor. Mas, no entanto, cada uma dessas vezes, o Senhor foi, restaurou, abençoou, e Deus tinha todo o direito de desistir de Israel, né, de abrir mão de Israel, mas todo o tempo ele permaneceu fiel. E várias pessoas tiveram essa revelação dessa natureza de Deus, que é a bondade do Senhor. Neemias foi outro que recebeu essa revelação. Lá em Neemias 9 diz assim, mas tendo alcançado repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti. Todavia, quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Contudo, pela tua grande misericórdia, não os destruíste de todo, nem os abandonaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Isaías também conheceu essa natureza de Deus, o Deus bom, né, o Deus misericordioso. Apesar de pregar julgamento em relação ao pecado e viver no meio do povo que estava em rebelião, lá em Isaías 63, ele declara, falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim,
Vou fazer uma lista dos atos bondosos de Deus, das coisas que o Eterno fez e que merece elogio. Antes de continuar lendo, eu quero falar uma coisa para você. Faça uma lista. Pegue um papel. Escreva o que Deus já fez de bom para você. Quais foram, da onde Deus te tirou? Qual era o lugar de trevas que você estava, que o Senhor entrou ali com a sua mão e tirou você desse lugar? Quantos foram os livramentos de Deus na sua vida? A libertação, tudo que Deus fez, escreva, faça uma lista e comece a proclamar a bondade do Senhor. Dos presentes generosos do Eterno, de sua grande bondade com a família de Israel, a compaixão transbordante, o amor extravagante. Ele disse, sem sombra de dúvida, esse é meu povo, filhos que nunca vão me trair. Assim, ele se tornou o salvador deles. Em todas as aflições que passaram, ele também se afligiu. E não enviou outro para ajudá-los. Ele mesmo fez pessoalmente, por seu amor, por sua misericórdia, ele os redimiu. Ele os resgatou e os carregou por um longo tempo. Queridos, eu falei para algumas pessoas um tempo atrás que, para mim, a pior coisa que uma pessoa pode fazer não é traição, mas é ingratidão. É tão terrível quando nós não conseguimos reconhecer aquilo de bom que alguém fez, né? É como se, eu fiquei brava com a Beth hoje, tudo bem, eu estou brava com você, não quero mais andar com você a partir de agora, mas o que você fez daqui para trás eu não posso esquecer. E muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas porque nós fazemos isso com Deus. Nós nos esquecemos do que Deus fez e ficamos bravos, feridos, ressentidos por coisinhas que acontecem e que nós nos decepcionamos com o Senhor. Mas quando nós fazemos uma lista, quando nós começamos a escrever e a ver tudo que Deus fez de bom e a proclamar isso, nós não nos esquecemos e levantamos um altar, um testemunho diante do Senhor. E é isso que Deus quer, né? O Senhor quer que nós venhamos a proclamar os feitos do Senhor. Você vai ver na Bíblia quantos salmos, quantas coisas, as pessoas estão ali proclamando a bondade do Senhor e falando o que Deus fez. Deus fez coisas tremendas para Israel, tirou do Egito, livrou das 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, fez tantas coisas. Mas o povo às vezes estava lá reclamando porque estava faltando carne, estava faltando isso, porque a água era amarga, e se esquecia da bondade do Senhor. Então, comece a escrever, comece a ser grato, comece a ter um coração de gratidão com o Senhor. Faça isso, né? Você e sua casa. Joel também teve uma experiência com o Senhor. E ele diz assim, mas tem uma coisa, ainda não é tarde demais. Mensagem pessoal do Eterno. Voltem para mim, mas façam isso com seriedade. Vejam com jejum e choro, arrependidos pelos seus pecados. Mudem sua vida, não só sua roupa. Voltem para o Eterno, o seu Deus. E aqui está a razão. Deus é bom e misericordioso. Ele respira fundo, tolera muita coisa. Esse Deus tão paciente, exagerado no amor, sempre disposto a cancelar catástrofes. Queridos, Deus é bom. Quando o apóstolo falou que era o mês de confiar na misericórdia, ele falou assim para mim, para você, qual é a imagem que vem quando fala Deus de misericórdia? Qual é a imagem que você tem de misericórdia? E eu falei assim, a imagem que eu tenho para mim, sou eu pequena, fazendo alguma coisa errada, e a minha mãe não me batendo. Quantos aqui já passaram por isso? Você estava esperando uma surra e de repente não veio. Que alegria, né? Que alívio, que bênção. Isso é misericórdia, é a gente não receber o que a gente merecia. Todos nós pecamos, diz a palavra. E se Deus não fosse bom, se Deus não fosse misericordioso, todos nós já estávamos condenados, já estávamos no inferno. Quando a Bíblia diz que a misericórdia dura para sempre, isso quer dizer que Deus tem misericórdia para dar para você hoje, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, quantos anos você viver. Agora, você imagina se a misericórdia do Senhor tivesse uma medida, e bem hoje, quando você pecou, quando você fez, né, algo errado, o Senhor falasse para você, hoje não tem misericórdia para você. Hoje vai vir a justiça e o juízo só. Sim, queridos, onde nós estaríamos se não tivesse a misericórdia do Senhor? A bondade do Senhor. Só que nós precisamos dar essa misericórdia. Às vezes nós somos tão, abertos para pedir misericórdia para Deus, tão dispostos a fazer isso, mas nós não estamos dispostos a dar para outras pessoas misericórdia. Eu falei isso
no outro culto. Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Você já passou por isso? Você vê o seu irmão fazendo uma coisa errada, aí você fala assim, hoje vai ter, ele vai apanhar, né? Quando meu pai chegar, quando minha mãe chegar, vai apanhar. E de repente chega e não apanha. E você fica bravo. Você fala assim, por que não apanhou? Eu fiz anteontem, o ano passado, sei lá, eu fiz algo muito menor e eu apanhei, por que ele não está apanhando? Aí é você que quer bater, né? Porque você fala, não, tem que apanhar. Muitas vezes a gente está irado, e a gente vai ver isso na palavra, com a bondade de Deus. A gente não quer a bondade de Deus. A gente quer que Deus faça justiça, mas na vida dos outros, né? Na nossa, a gente quer a bondade. O alicerce para toda vitória sobre o pecado é entender que Deus é eterno e cheio de bondade. Jeremias 9 fala assim, assim diz o Senhor, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada de nos dar misericórdia, posso ouvir amém? Glória a Deus por isso. Isso não quer dizer que Ele não vai fazer juízo e justiça, mas isso quer dizer que muitas das coisas que era para chegar até nós não vai acontecer por causa da misericórdia do Senhor. A mulher pecadora, que é citada em Lucas 7, que vai lá, se derrama aos pés de Jesus, chora, lava os pés dele, seca os pés dele com seu cabelo, ela recebeu bondade através de Jesus. E lá em Lucas 7, 47, está escrito, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, quem muito é perdoado, muito ama. O diabo não quer que você perdoe uma pessoa por dois motivos. Um, para que você fique preso com os atormentadores. E outro, para que aquela pessoa não receba o amor de Deus. Quando você perdoa alguém, aquela pessoa recebe do amor. Quem muito é perdoado, muito ama. E essa pessoa vai dar amor também. Então, nós precisamos sair, né, o mundo não perdoa, o mundo não tem misericórdia, porque não conhece o Deus da misericórdia. Mas nós precisamos receber essa revelação. Se Deus está falando isso hoje, foi o que eu disse lá no Imersão. Agora eu estou entendendo por que esse mês é o mês da misericórdia. A guerra está enorme, mas nós precisamos pedir misericórdia para o Senhor todos os dias. Em todos os momentos, acordar de manhã e falar, Senhor, obrigado, porque a sua misericórdia se renova hoje na minha vida. Agora, se você tem um tempo com o Senhor, com certeza você já deve ter falado para alguém que Deus é bom e que Deus perdoa. É verdade ou não é? Você já chegou para alguém que você conhece que está funhanhado, né? E você fala assim, olha, acredite, Deus é bom, Deus vai te perdoar. Agora, e quando você erra com o Senhor? Quando você é que peca, por que você se sente, às vezes, tão culpado, envergonhado, e não consegue receber o perdão do Senhor? Se nós sabemos que Cristo já levou sobre si na cruz todos os nossos pecados, culpa, condenação, por que nós, mesmo depois de termos nos arrependido, continuamos nos sentir como se nós estivéssemos devendo algo? Como se nós tivéssemos que pagar algo, né? Pelas nossas falhas. Como o filho pródigo. O que está lá escrito, né? Como o filho pródigo. Podemos ter o pai nos abraçando. O que aconteceu quando o filho pródigo chegou? O pai beijou, o pai colocou anel, colocou sandália, colocou vestes. E ele nos diz, esqueça o passado, entre aqui na minha casa e desfrute do banquete. E muitas vezes nós não conseguimos desfrutar disso. Nós não conseguimos receber realmente o amor e o perdão. Lá no Imersão, teve um casal de São Paulo, que ontem a esposa foi testemunhar. E ela contou que ela não conseguia se sentir filha dos pais dela. O pai era muito violento, agressivo, e a mãe era muito omissa. Então, ela nunca recebeu abraço, carinho, beijo. E ela disse que, lá na hora da cura, uma irmã veio e abraçou-a. E ela ficava assim, tipo, me solta, né? Não quero abraço. E daí Deus começou a mostrar para ela, sabe por que você não quer abraço? Por causa disso, disso, disso. E aí ela falou assim, que Deus aí ministrou, né, que ela era filha, que ela tinha dificuldade de aceitar que ela era filha de Deus. E falou assim, e Deus me deu um marido que ama abraçar e beijar.
E eu detestava, eu ficava fazendo assim, não sabia por que eu não gostava, né? Aí o marido veio, beijou, abraçou, levantou ela. E eu falei assim, porque Deus nos cura. Nós somos feridos com pessoas e Deus nos cura através de pessoas. Então, muitas vezes tem algo, às vezes tem uma pessoa que é muito beijoqueira, você fala, ai, não gosto desse irmão que beija tanto. Não, o problema não está no irmão. Deixa o irmão ser beijoqueiro, né? O problema muitas vezes está dentro da gente, porque a gente não consegue receber o amor. E o pior, queridos, não é só não consegue receber, é quando nós estamos que nem o irmão mais velho do filho pródigo, que a gente vê pessoas saindo da igreja e voltando, e quando a pessoa volta, a gente não consegue se alegrar, a gente não consegue participar da festa, a gente fica assim, ih, saiu, já está voltando, você vai ver, vai fazer de novo, vai lá abraçar essa tonta, né? E a gente não consegue receber. E por causa disso, tem tantas pessoas desviadas da igreja hoje em dia. Porque quando você sofre um acidente, o primeiro lugar que você pensa em ir é no hospital. E quando você peca, o primeiro lugar que você devia pensar de ir é na casa do Pai. Só que muitas vezes, com medo do que vão falar, com medo do que como vão receber, a gente foge. A gente vai no contrário do que Deus quer. E agora, o que acontece, né? Nós, às vezes, recebemos até o perdão, mas a gente pensa assim, não posso entrar, eu não sou digno, eu pequei contra o Senhor, eu preciso mostrar o quanto eu lamento, o quanto eu preciso padecer, sofrer e carregar um pouco mais essa culpa. Quando você... Na igreja católica eles te ensinam isso, né? Você tem que pagar a penitência, você tem que rezar tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, tanto isso, tanto aquilo. Ou seja, você tem que fazer algo para conseguir o perdão de Deus. Sendo que o que o apóstolo tem nos ensinado sobre justiça, graça, é que eu não tenho que fazer nada. O Senhor Jesus já fez tudo na cruz. Eu só tenho que acreditar e tomar posse. Eu preciso receber a graça do Senhor. E preciso entender essa graça. Então, não há nada que eu faça. Eu só preciso saber que eu já fui amado, perdoado. Agora, para muitos cristãos é fácil acreditar que Deus perdoou todos os pecados de Israel. Feitiçaria, rebelião, tantas coisas, né? Nós não temos dificuldade de aceitar que Deus perdoou uma cidade inteira, Nínive. Que Deus perdoou o ladrão, à beira da morte ali, do lado de Jesus. Mas achamos difícil aceitar o perdão de Deus para nós mesmos. Quantas pessoas tem que não conseguem se perdoar? Não conseguem acreditar, né, que Deus já as perdoou. Por alguma razão, é muito difícil compreender que no momento que nós nos voltamos para Deus em arrependimento, Ele rapidamente nos ama, nos aceita de volta, como se nós jamais tivéssemos pecado. A Bíblia promete que é possível entender a bondade do Senhor. Deus quer revelar a sua bondade para você nesse mês. Ainda que você peque, ainda que você caia, ainda que você esteja de alguma forma afastado do Senhor, o Senhor quer revelar isso para você. Repare as palavras de Davi no Salmo 107. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as misericórdias, ou seja, as bondades do Senhor. Davi diz que esse salmo contém chaves para que a gente entenda a bondade de Deus. E ele dá 4 chaves. E a chave é, então clamaram. Vamos ver no Salmo 107. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e os livrou de suas angústias, conduziu-os por um caminho reto. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então aqui já tem, né? E clamaram ao Senhor. No verso 6 diz, quando os filhos de Israel se desviaram do Senhor, ficaram famintos, sedentos e perdidos por causa do pecado. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor e Ele os salvou das angústias. Verso 19 e 20, no entanto, mais uma vez eles se rebelaram e desviaram, caindo ainda mais fundo. De novo lemos, então clamaram ao Senhor e enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. E no 28 e 29, finalmente o povo de Deus mais uma vez veio ao seu beco sem saída.
uma tempestade se ergueu e suas almas se derreteram com tribulações. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou de suas angústias. Fez cessar a tormenta, de modo que se acalmaram as ondas. Queridos, a chave para buscar misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor é clamar ao Senhor. Você precisa clamar a Deus. Você lembra de Bartimeu quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não falou, ele gritou, ele clamou. Você precisa entrar no seu quarto, no seu lugar secreto com o Senhor e clamar ao Senhor pela misericórdia. Se não é a misericórdia pela sua vida, talvez seja pela vida do seu filho, pela vida do seu marido, pela vida dos seus pais. Você precisa clamar ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor ouve o nosso clamor, e é isso que a gente vai ver agora. Dê uma olhada nos registros de como eu lido, o Senhor falando com os meus filhos. Eles falharam comigo vez após vez, mas então clamaram, me buscaram, e o meu coração é tocado pelas lágrimas dos meus filhos. Eu sou movido com compaixão quando eles se tornam para mim. Essa é a minha natureza. Eu sou tocado pelo arrependimento genuíno. Nós precisamos buscar esse arrependimento genuíno com o Senhor. Buscar e clamar ao Senhor, se voltar para o Senhor. É isso que Ele quer nesse mês. O que Davi respondeu a essa revelação? Veja quão facilmente o coração de Deus é movido e como Ele é rápido a responder o clamor dos seus filhos. Suas misericórdias não têm fim. Sabe qual é a diferença de um filho para outro? Deus não faz acepção de pessoas, mas tem filhos que clamam e tem filhos que não clamam. Tem filhos que preferem se afastar do Senhor e ainda falar que o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinho, e esquecem de clamar que o Senhor ouve. Davi, ele precisou conhecer a bondade do Senhor, porque ele caiu em adultério, ele cometeu assassinato, e ele precisava da revelação do Deus de misericórdia. Então o profeta Natã confronta e diz assim: você trouxe vergonha ao nome de Deus. Imediatamente Davi confessou e se arrependeu. Estando ele ainda chorando, Natã assegurou a Davi: perdoados estão os teus pecados. No entanto, para Davi, ele não sentiu que era suficiente, Porque uma coisa era ser perdoado, outra coisa era estar livre e liberado pelo Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais experiência você tem com Deus, a Bíblia diz que aquele que foi dado, muito será cobrado. Então, quando você é novo convertido e você peca, é uma forma. A consequência é uma. Deus perdoa todos, mas a consequência daquele pecado é uma. Agora, quando eu sou um líder, quando eu estou numa posição à frente, quando eu sou um rei, quando eu sou um adorador, existe uma outra consequência muitas vezes. E Davi sabia disso. E qual era a consequência que Davi mais temia? Lá no verso 11 do Salmo 51, ele fala: não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Imagine quantas vezes Davi gritou isso, o quanto ele clamou isso ao Senhor, o desespero de Davi de não ter o Espírito Santo mais. E às vezes nós estamos em pecado, sabemos que estamos fazendo o que entristece ao Senhor e achamos que está tudo bem. O Espírito Santo já está calado há muito tempo, ele não pode mais falar. Nós esfriamos, o Espírito, deixamos de ouvir a voz do Espírito. Davi, lá no Salmo 51, ele escreve esse salmo à medida que ele vai lembrando da misericórdia, da bondade, da longanimidade da natureza do Senhor. E ele começa esse salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia exatamente o que fazer. Ele sabia que ele tinha que clamar. Por isso, lá no Salmo 34, diz assim: ele clamou este pobre, e o Senhor os ouviu, e os livrou de todas as suas angústias. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Fale para alguém do seu lado: se você clamar, Deus te ouve. Fale com cara de profeta: se você clamar, Deus te ouve. Não é se você reclamar, não é se você murmurar, é se você clamar, Deus te ouve. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você está angustiado? Clame. Você está triste? Clame.
Você está debaixo de guerra? Clame. O Senhor ouve. Clame, como Davi clamou com todo o seu coração. Vá até o Senhor, confesse o seu pecado. Apele às bondades do Senhor. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor está pronto a me perdoar. Eu me arrependo diante de Ti agora. E o Senhor ouve. Eu falei que eu acho linda aquela canção que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não tem como eu saber o preço que Jesus pagou. Foi um alto preço por amor a mim e a você. Por isso a gente canta, né? O que posso dar ao Deus que tem tudo? Ao Deus que me salvou, ao Deus que me libertou. O que eu posso dar? Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa pagar. E eu ainda tenho hoje um advogado que é misericordioso e bom, que diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se você pecar, porque todos nós pecamos. Quando eu ministro sobre arrependimento, eu falo isso. A diferença de um para outro não é que um peca e o outro não peca. É quanto tempo você leva para se arrepender. Tem gente que passa um mês sentindo algo ruim, com raiva, sem perdoar. E tem gente que na hora que peca, na mesma hora, o Espírito Santo fala, ele já ouve e já se arrepende. O que Deus está vendo é o tempo que nós levamos para nos arrepender, para confessar. Os ninivitas eram inimigos de Israel. E Deus manda Jonas, que Jonas fosse à cidade de Nínive e profetizasse a destruição rápida de Nínive. Mas Jonas fugiu apressadamente. Por quê? Jonas fugiu por causa da bondade do Senhor. É engraçado isso, né? Mas muitas vezes nós ficamos bravos. Nós reclamamos da bondade de Deus. Nós queremos a bondade para nós, mas queremos o juízo para os outros. E Jonas fez isso. Lá em Jonas 4:2 diz assim: ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. É a história da filha do irmão, né? Você quer que seu pai castigue, que a sua mãe castigue, e quando eles perdoam, você não consegue receber, você não consegue aceitar. E era assim que Jonas sentia. Em outras palavras, Jonas estava dizendo: Deus, o Senhor me ordenou a Nínive dizer que eles iam ser destruídos em 40 dias. Mas eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu conheço o Senhor. Tu és facilmente tocado por lágrimas e arrependimento. Amolece o teu coração. Eu sei o que vai acontecer. Eles vão clamar, vão mudar de ideia. O Senhor, ao invés de mandar julgamento, vai agitar os corações deles em favor de ti, e eu vou acabar parecendo um tolo. Ou seja, eu que não vou lá profetizar, porque o Senhor ainda vai perdoar. Será que a gente tem demonstrado para as pessoas a bondade e a misericórdia do Senhor? Ou a gente vira para pessoas que estão pecando e fala assim: você vai para o inferno, Deus vai pesar a mão em você, você vai ver, o diabo vai manifestar, vai fazer tal coisa. Espera aí, a pessoa está no pecado, a pessoa está afastada do Senhor, ela precisa da bondade, do amor. Eu preciso falar, querido, Deus é bom, se volta para o Senhor te ama. É isso que nós precisamos manifestar e acreditar que quando Deus faz, eu me alegro com o Senhor. Eu me alegro quando alguém está no pecado e volta, quando alguém está no engano e volta, quando alguém está desviado e volta. Por quê? Porque aquela pessoa está experimentando novamente da bondade do Senhor. Os ninivitas choraram, jejuaram, lamentaram, se cobriram de saco, até mesmo os animais. E esse foi um dos avivamentos mais tremendos que foi registrado na Bíblia. Só que Jonas se irou. Se zangou porque Deus poupou Nínive. E ao invés de se alegrar por eles terem se tornado retos, Jonas não conseguiu se alegrar com a bondade do Senhor. Eu estava contando para alguns líderes que eu tive um sonho. E Deus falava assim para mim: faz um culto, porque tem muitas pessoas que vão voltar. E eu falei para Deus assim: Deus, eu não sei se eu quero.
Na hora eu falei, Deus, eu não sei se eu quero. E aí Deus virou e falou assim, faz e você vai ver. E nós temos experimentado isso e visto pessoas voltando. O apóstolo já falou na consagração para aqueles que estavam aqui, eram membros do apóstolo Robson Nascimento, sua esposa, que vieram pedir perdão para nós, vieram até aqui o MCI, declararam toda a gratidão das coisas que nós fizemos, nos deram uma oferta de paz. Foi tremendo. Sabe por que eu me alegro? Porque o único que é envergonhado é o diabo. E o reino cresce. Apóstolo, vocês vão voltar a andar juntos? Não, queridos. Mas algo foi colocado um ponto final. E nós podemos envergonhar o inimigo quando há reconciliação no reino. Entristece quando há rompimento, quando há divisão, quando há fofoca, quando há coisas que nos dividem em vez de nos juntar. Ninguém é preso a essa casa, é obrigado a estar aqui. Mas como o Bob falou, é família. Nós queremos ser família. Nós queremos pensar e se preocupar uns com os outros. Isso não é um jargão, querido. Talvez porque você tem alguns problemas de família, às vezes você sinta algo ruim, que nem a irmã que queria sair do abraço, né? Mas se você permanecer, você é curado. Para a sua família e para a sua família espiritual. Então, deixa a bondade do Senhor entrar primeiro em você. A bondade de Deus deve ser proclamada. Nós devemos pregar essa bondade a todos. Davi diz lá no Salmo 40, apregoei tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua bondade e a tua verdade. Devemos falar. Davi não só se apropriou dessa verdade, mas ele sabia que isso também, a igreja precisava disso, a nação precisava disso, e todos precisavam disso. Ele era grato a Deus pelo amor de Deus, porque ele tinha consciência das falhas que ele tinha. Ele falava assim, as minhas iniquidades têm me alcançado. O AP sempre fala isso, né? Eu sou o primeiro que tem que acreditar que uma pessoa pode mudar, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez na minha vida, e se Deus fez comigo, Deus pode fazer com qualquer um. Nós temos que ter esse entendimento. Esse é muito difícil. O que você acha que Saulo sofreu quando ele se converteu? Mas imagina aqui hoje. Pega um bandido aí famoso. Fala o nome de bandido famoso. Temer. Não é esse tipo de bandido que eu estou falando. Pega um bandido aí. Fernandinho Beiramar. Eu venho aqui e falo assim, queridos irmãos, tenho uma notícia para falar para vocês. Fernandinho Beiramar se converteu. Amém. E ele vai estar essa semana aqui do congresso conosco. E ele precisa de uma casa para dormir. Amém, amém. Opa, na minha não, né? Foi isso que Paulo sentiu. Naquela época não tinha hotel, gente. Ele chegava nas cidades e as pessoas não o recebiam, porque não conseguiam acreditar que ele tinha realmente mudado. O cara tentava matar cristão, agora vai falar que ele é bonzinho? Aqui, né? A gente não consegue acreditar que Deus é poderoso para mudar alguém. E às vezes a gente para de orar até pelas pessoas da nossa família, porque a gente fala assim, esse aí não tem mais jeito. Como diz o apóstolo Maurício, Deus sempre começa pelo pior. Se você está aqui hoje, você era o pior da tua casa, né? Aqueles que estão lá, é o próximo passo que Deus vai alcançar. Então, se você não acredita, você acha que eu vou acreditar? Se você casou com a pessoa e você não acredita que ela pode se converter? Você tem que acreditar. Então, o que o Senhor quer é que a gente manifeste, né? Essa bondade. Salmo 63 diz assim, porquanto a bondade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. O que quer dizer isso, a bondade melhor do que a vida? A verdade é que a vida é curta, mas a bondade de Deus dura para sempre. Você pode dizer isso? A bondade de Deus dura para sempre. E sempre é sempre, né? A bondade de Deus dura para sempre. Outros podem tirar a sua vida, mas ninguém pode tirar a bondade de Deus de você
e o amor de Deus. Amém? Deus não está bravo quando você peca. Ele não está bravo quando você erra. Ele está pronto para esquecer, para perdoar, para te limpar. E quando você passa por esse tempo com o Senhor de arrependimento, de clamor, de confessar ao Senhor, Deus te limpa. E a primeira sensação que você tem é de shalom, de sentir alívio. Por quê? E eu já estou encerrando com isso. Você tem um Pai amoroso e carinhoso, que se importa com você, que guardou cada lágrima que você derramou. Ele viu cada uma das suas necessidades, conheceu cada pensamento seu. Ele te ama. Se você pudesse ao menos entender quão amoroso Ele é, quão paciente, cuidadoso, pronto para te perdoar e abençoar, você seria capaz de se conter e gritaria e louvaria ao Senhor até não ter mais voz, declarando: Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom. Às vezes você pega os salmos lá e diz, né? Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Daí tu fala mais uma frase e fala: Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia dura para sempre. Nós não podemos nos cansar de falar que o Senhor é bom e que a misericórdia dEle dura para sempre.